Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Peri Pedro aqui, consultor independente do mercado de algodão. E a gente vai estar falando agora sobre três coisas importantes enquanto está todo mundo em Dubai. Essa é uma semana do International Cotton Association Dinner, então o ICA Dinner acontece todo ano. E produtores, traders, tem bastante gente lá em Dubai se atualizando e se encontrando nesse evento anual super prestigiado da cadeia. Estando lá ou não, o mundo não para de girar, as coisas acontecem e eu quero chamar a atenção de vocês para três coisas importantes antes que saia o relatório do USDA amanhã, se é que vai sair. Primeiro a gente vai falar de seca do ZEUA, então o que está acontecendo, é a última vez que eu vou tocar nesse assunto. Segundo, a gente vai falar de produção Brasil, o que está acontecendo com a produção brasileira de acordo com diferentes entidades. E em terceiro, a gente vai falar um pouquinho de SLC também, que soltou um fato relevante ontem em uma conferência do BTG em Nova York, tá bom? Então, rapidamente, começando com esse banner amarelo aqui no site do USDA, o Departamento dos Estados Unidos de Agricultura, dizendo que o Executivo e o Legislativo, novamente, isso aconteceu em 2018, também por 35 dias, não chegaram em um acordo sobre o orçamento. Por causa disso, os fundos para o Executivo funcionar estão limitados e por causa disso algumas coisas não estão funcionando, entre elas esse site que pode ou não estar atualizado. Então a gente não sabe se esse relatório aqui, que era para sair amanhã, vai sair realmente, ou hoje, dependendo de quando você está vendo esse vídeo, né? Mas ele saindo ou não, algumas coisas têm que ser ditas. A primeira delas, e a última vez que eu vou estar abordando isso nessa safra, é isso aqui, ó. No dia 29 de julho, só 5% da área do algodão estava com seca, estava em seca. No dia 30 de setembro, 60 dias depois, isso pulou para 59%. O que acontece? A gente não tem esse relatório. Existe um outro relatório que fala o progresso da safra. Então, quanto por cento dessa safra já foi colhida? E a gente até poderia ver quanto do Delta, que é essa área aqui, quanto das Carolinas, quanto da Flórida, quanto do Alabama já foi colhido e quanto ainda pode ser afetado por essa seca. Mas a última vez que a gente viu esse relatório já estava em 12% colhido, agora deve estar entre 40% e 50%, talvez mais. Então é muito limitado, ou a gente não vai mais falar sobre seca. Isso daqui já não tem poder para alterar o andamento dessa safra, tá bom? Conforme a safra 25-26 for se enrolando, a gente volta a olhar esses mapas e volta a entender se isso pode afetar ou não. Quando a gente vai buscar o crop progress, né, o andamento da safra, quanto está sendo colhido, quanto foi colhido, quanto não foi, tem essa mensagem aqui que é por causa do Radical Left Shutdown. Então não vai ser atualizado, tá? Então algumas coisas estão fora. Isso aconteceu por 35 dias da última vez que aconteceu. Vamos ver quanto tempo dura dessa vez. Já estamos no 8º dia. Mas a gente ainda tem um relatório do mês passado, o último relatório que foi publicado no dia 12 de setembro. Então, 12 de setembro, duas coisas foram publicadas que chamaram a minha atenção. Três, na verdade, né? Então, a primeira, que realmente a área dos Estados Unidos não foi alterada. Em segundo, a produção chinesa foi bastante alterada. Então, a gente está falando de mais de 200 mil toneladas aqui, ó, entre agosto e setembro. E o mais interessante é Brasil. Então, o Brasil continua com esse número aqui, ó, de 3.974 toneladas. Então, guarda esse número. Então, para o USDA, no mês passado, a produção brasileira que está sendo colhida, que foi colhida agora, né, acabamos de colher recentemente, ela fica abaixo de 4 milhões de toneladas, ligeiramente abaixo de 4 milhões de toneladas. Estados Unidos praticamente inalterado aqui, tá? Em 2.877. Algumas pessoas nos Estados Unidos dizendo que talvez isso daqui aumente um pouquinho, conforme eles estão colhendo, estão achando números melhores do que eles esperavam, mas teve bastante seca aí no fim do ciclo de alguns estados, então vamos ver se uma coisa não compensa a outra. Mais importante que isso, Conab. O que a Conab está falando? A Conab não coloca o número dela
Ela não coloca o número dela do jeito que a gente queria. Eu queria que ela colocasse um número já em pluma, mas ela não coloca. De qualquer maneira, a gente consegue ver aqui esse número que está em caroço, tá? De caroço. Então, 9.781 a 41,5% de rendimento, que é o número que eles usam, equivale a 4.061.000 toneladas. Então, esse é o número da Conab de setembro também. Quando que é o próximo relatório da Conab? Dia 14 de outubro, tá bom? Dia 14 do 10 sai o próximo da Conab. No último eles falavam em 4.061.000 toneladas. E aí aconteceu uma coisa legal esse ano. O Rally da Safra, ele é realizado pela Agroconsult já há muitos anos, né, que é essa empresa aqui, e ele sempre contemplou soja e milho. Esse ano ele está contemplando algodão. Então olha que legal, pela primeira vez, com a patrocínio de todas essas empresas que estão aí na tela, e eu faço questão de deixá-las, né, merece, o apoio institucional da ANEA, a Agroconsult foi em diversas fazendas. E aqui nesse mapinha dá para ver que são 3 equipes diferentes. Uma equipe para o oeste da Bahia, uma equipe para o sudeste do Mato Grosso e outra para o médio norte e oeste do Mato Grosso. Então são 3 equipes visitando várias fazendas e várias áreas. Eles ainda não soltaram oficialmente o relatório de fechamento desses números, mas talvez os patrocinadores já tenham recebido, porque o mercado fala em um número de 4.260. E é um número que eles não tiraram de chapéu, realmente eles foram em várias propriedades e mediram, tá? Então, para resumir essa bagunça toda, o USDA tem um número, e é esse número que os investidores mais olham, né? De 3.974.000. Isso daqui, tons de pluma já, tá? Para o Brasil. A Conab fala em 4.061, enquanto o Rally da Safra, que é um número que deve ser levado em consideração, porque é super importante, fala em 4.260. Então, só daqui para cá, a gente está falando de um aumento de 2%, tá? Mas daqui para cá, a gente está falando de um aumento de 6%. A gente está falando de mais 286.000 toneladas de produção no Brasil. Isso daqui é baixista, pessoal. Se realmente se confirmar, se o USDA reconhecer esse número, são mais 286.000 toneladas a serem exportadas. Isso se soma a um aumento de produtividade na China também. A gente vai estar falando de mais 500.000 toneladas, talvez 12% a mais de produção. Então, isso daqui é bastante coisa quando a gente olha para o mundo, e a gente tem que levar isso em consideração. Isso daqui é mais baixista do que altista, tá bom? Queria mostrar isso para vocês. Então, a última coisa que eu quero mostrar para vocês, eu quero falar um pouquinho sobre os números que a SLC divulgou. A SLC é o maior produtor do Brasil, são 836.000 hectares de área plantada, e quando eles mostram, né, a gente tem que olhar com carinho, principalmente quem tenta entender para onde o mercado vai. E aí, quais os números que a gente chega aqui, né? A área plantada de algodão deles sobe, vai para 199.714 hectares. Se eu sou o Pavinato, presidente da SLC, eu falo, pessoal, não sei o que vocês vão fazer, não sei quem vocês vão matar, vocês vão arredondar isso aqui para 200 mil, tá? Tá faltando 86 hectares, eu não sei. Resolve aí, planta na estrada, no jardim, planta em algum lugar, planta nos campos de futebol, eu quero mais 86 hectares, eu quero arredondar isso aqui para 200 mil. Mas não foi arredondado. Produtividade, 2.025 quilos por hectare. Isso daqui está acima da média nacional, tá? A média nacional pela Conab é 1.947. Então eles estão acima e eles tiveram um aumento da safra passada por orçada dessa safra, 25-26 de 2,3%. Na safra que eles escolheram, 1.980, também é acima da média nacional. Você, pessoal, fazer a média nacional em 199.000 hectares, para mim, é uma vitória, tá? Quanto menor a área, maior tem que ser a média. Quanto maior a área, mais difícil manter a média, tá bom? Outra coisa que eu achei interessante é o custo por hectare por cultura. Então aqui,
eles colocam os custos de algodão em pluma primeira e segunda safra, tanto para 24, 25 quanto para 25, 26. E a posição de hedge de algodão, que também eu achei super interessante. Então, 59% da posição da SLC está redeada a 76,93, que eu considero sensacional. Agora, 92% da posição de dólar está redeada a 6,09. Então, muito bem, parabéns aí para a equipe da SLC Comercial, que assumiu nos últimos 2 anos. 25, 26, a gente vê aqui que para a próxima safra, lógico que não está tão adiantada, só para vocês terem uma ideia, esse número aqui, ó, segundo o IMEA, para o Mato Grosso é de 70%, tá? Esse aqui é de 30%, então estão até um pouquinho atrasados em relação à média nacional. 73,97 e aqui só 20% do dólar está fixado a 6,74. Então, quando a gente pega essa tabela aqui mais essa tabela aqui, a gente consegue desenhar alguns números que eu achei interessante colocar para vocês. Então, falando de 24, 25, né, que é um número que eles já têm com mais certeza, é uma safra que já foi colhida, não foi beneficiada, pode ter uma variação, mas a maior parte já está aí. A gente faz aqui um custo médio, tá? Entre primeira e segunda safra, 12.269 em reais por hectare, tá? 12.269, se a gente pegar uma produtividade em quilos por hectare de 2,25, a gente chega num custo em reais, tá? Reais cents por libra, de 274,82. E aí você pode usar o câmbio do hedge, tá? Que é de 6,09 para 92% da posição. Ou você pode usar o de hoje, que é 5,34. Logicamente não é hoje, né? Então, se eles forem fechar o câmbio hoje, se eles quiserem fechar esses 8% que está faltando, eles vão fechar um câmbio futuro, não vai ser 5,34. Eu estou usando o 5,34 só para título de comparação, tá bom? Então, a 6,09, isso daqui vai virar um custo de produção de US cents por libra, 45,12, tá? E olhando aqui, 51,46, olhando o preço de hoje. Tudo isso daqui para o 24, 25. Se a gente dá uma olhada na próxima safra, 25, 26, os números são parecidos. Então, 13.382 é o custo médio orçado, tá? Isso daqui não é realizado. E eles esperam, aqui sim, novamente uma produtividade 2,025. Com essa produtividade de 2,025, a gente tem um custo agora maior de 299,75. Se a gente olhar para os 18% que estão redeados a 6,64, ou a gente também pode olhar para 5,34. Aí faz menos sentido ainda, tá, pessoal? Vai estar fixando isso para entrega outubro, novembro de 26, está mais longe ainda, o valor seria ainda maior. Mas, de novo, só para a gente ter um número aqui que a gente possa se apoiar, a gente está falando de um custo de produção de 45,14, olhando o dólar lá da frente, e um custo de produção de 56,13, tá? Então, se a gente olhar um Nova York hoje, que está aqui ao redor de 64,50, tá? E aqui os E6 em 68,57, você pode colocar pelo menos 4 centavos a mais nisso aqui, FOB, e aí, fazendo isso, você pode comparar com 4 centavos a mais, então você vai comparar 68,50 a 45,12 ou 51,46, tá? Ou você vai comparar 72,57 a
45 ou 56 centavos de custo. Então, de qualquer maneira que você olhe, está previsto um bom resultado, está orçado um bom resultado em algodão para SLC. Tá bom? Pessoal, o recado era esse. Se vocês gostaram, dedo no like, se inscreve no canal, me ajuda a fazer com que mais pessoas tenham acesso a isso aqui. Se vocês gostaram do meu trabalho, querem saber mais sobre o meu trabalho de consultoria, como que eu posso ajudar você a comprar e vender melhor, dá um pulo no meu site, o link está na descrição e a gente se fala no próximo vídeo, ok? Um grande abraço e bons negócios.